coisa que eu acredito que faz diferença para a gente lidar com os nossos problemas, qualquer problema, não só o problema financeiro. Primeiro, a gente entender que todo problema é um aprendizado. E olha, quando eu falo isso parece meio papo clichêzão, né? Mas eu de verdade acredito naquela frase que diz que a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Boa essa, né? A gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. E eu penso muito sobre isso na minha vida. Quando acontece algum problema, seja financeiro ou em qualquer outra área da minha vida, e gente, olha só, não é só porque eu domino as finanças que não tem nenhum desafio financeiro pela frente. Não, existem. Eu já tenho um tempinho isso, mas há um tempo atrás eu tinha um cartão de crédito do Inter e do nada vieram 26 mil reais de cobranças indevidas no meu cartão de crédito. E olha, eu penei com o atendimento do Inter para conseguir resolver essa questão. Fiquei muitos meses para resolver. E o mais engraçado de tudo é que quando eu entro no aplicativo, o aplicativo ainda me trata como se eu tivesse débito no cartão. Graças a Deus nunca não mandaram para SPC, Serasa, nada disso. Seria um grande problema para eles, mas eu consegui resolver. Então, assim, eu tive um problema financeiro, né? Não foi necessariamente causado por mim, não fui eu que fiz aquela dívida, né? Não foi uma coisa que eu não podia pagar, eu não paguei porque não fui eu que comprei, mas eu tive um desafio financeiro e tem outros desafios, né? Hoje eu tenho desafios financeiros talvez até em outras ordens de grandeza, né? Eu tenho boletos de valores mais altos do que quando eu comecei a dominar minhas finanças. Então, por exemplo, já vou escancarar logo, não sei se ele está assistindo, mas senhor João Vulgo, meu marido, teve uma multa esses dias. E o carro, a gente não tem carro, a gente aluga carro, né, por mês. O carro está no meu nome, então a multa vem no nome de quem? Isso é um problema, né, ainda financeiro, né, porque ainda vem o boletim vem no meu nome. Pois é, mas faremos a transferência desses pontos e dessa multa. Não sei se ele está assistindo aí. Mas, então assim, desafios financeiros todo mundo tem, tá? Não é só porque a gente domina a vida financeira que a gente nunca mais tem um problema financeiro. Não é só porque a gente tem dinheiro que a gente não tem mais nenhum tipo de problema, né? Então, assim, talvez eu tenha que aprender que esse carro não tem que ficar no meu nome, né? Esse aluguel, não é? Pois é. Então, a gente precisa tirar um aprendizado do problema. Agora, falando sério, sabe uma coisa que acontece muito? Quando a gente decide ver o problema com uma certa resistência e não tem esse exercício mesmo de tirar o aprendizado, ele volta a acontecer. Ele continua acontecendo. Porque se a gente não para pensar assim, cara, o que está acontecendo aqui, né, que pode ser um aprendizado, que pode me mostrar alguma coisa para eu mudar, para eu decidir diferente, não é? Então, quando acontecer algum problema, você tem que se perguntar, esse desafio aqui tá querendo me mostrar o quê? Tá querendo me fazer aprender o quê? Porque quanto mais cedo você aprender, quanto mais cedo você enxergar o que esse desafio tá te mostrando, menos ele vai acontecer na sua vida. Então vamos lá, vamos para a nossa segunda estratégia aqui para lidar com o problema. Eu tenho para mim que toda vez que eu enfrento um desafio, eu busco não agir imediatamente na resposta àquele desafio. Primeiro porque muitas vezes a gente quando a gente enfrenta o desafio, quando a gente se depara com ele pela primeira vez, a gente está muito emocionado, né? Literalmente, a gente está ali na emoção pura. Então o nosso racional não funciona muito bem. Eu li um livro chamado A Mente Acima do Dinheiro. Anota esse livro aí, esse nome, porque é um livro bem bom, pode ajudar vocês a entenderem muito assim, do comportamento de vocês frente à relação da vida financeira de vocês, frente ao dinheiro. E o autor, ele explica que dentro da nossa mente tem 3 personagens. Tem o cientista, o jacaré e o macaco. O cientista, o jacaré e o macaco. São 3 figuras que representam a forma do nosso cérebro funcionar, a forma da nossa mente funcionar, né? Então, o cientista é o responsável pelas coisas mais racionais, o jacaré pelas coisas mais instintivas, né? A nossa reação imediata, e até mesmo as coisas mais automáticas do nosso corpo, né? Eu tô piscando, tô respirando, meu coração tá batendo. Tudo isso fica numa parte do nosso cérebro responsável pelas respostas automáticas. E muitas vezes as nossas reações também são automáticas, né? Então tem o racional, o cientista, o jacaré, que é esse instintivo, e tem o macaco, que é o mais emocional, das lembranças, né? Então,
Quando a gente lembra dessas 3 figuras, pensa agora quem você acha que fala mais alto na sua mente quando você se depara com um desafio, com um problema. Cara, o jacaré e o macaco trancam o cientista numa jaula, né? Não deixam o cientista nem esboçar uma reação. É logo o macaco emocionado ou o jacaré instintivo. A gente precisa do jacaré para reagir rápido às coisas. Então, de repente, você está numa situação de perigo, estoura, sei lá, um barulho do seu lado, pode ser uma bomba, pode ser um tiro, pode ser alguma coisa assim, e a gente, sai correndo, porque o jacaré faz a gente ter essa reação rápida, né? O macaco são as emoções, então a gente guarda as memórias, né? A gente cria transformações pra gente a partir da vivência das emoções, né? Quando a gente mais consegue fazer transformações, mudanças na nossa vida, é quando a gente vive os momentos com muita emoção, quando aquilo tem grande impacto emocional pra gente. E o cientista é quem deve tomar a frente quando a gente está frente a um desafio. Só que se a gente não tiver essa consciência e se a gente deixar, né, eles agirem, escolherem lá quem vai na frente, o cientista nunca ganha essa briga. Então, a segunda estratégia que eu tenho para lidar com os desafios é nunca agir imediatamente. Eu fico procurando o cientista lá dentro. Cadê o cientista? Cadê? Deixa eu achar, deixa eu fazer uma assembleia aqui entre eles, porque também nem sempre dá para ser tão racional. A gente não consegue ser puramente racional, sempre tem emoção. Mas às vezes a emoção, né, o que eu tô sentindo, o que me motiva, o que me inspira, isso são emoções e isso é importante numa decisão. Mas eu preciso trazer o equilíbrio disso, então eu nunca ajo imediatamente. Quando alguém me manda uma mensagem no WhatsApp e eu tenho que tomar uma decisão, gente, alguns segundos, alguns minutos não vai fazer diferença. Então respira, espera, pensa um pouco, chama o cientista, né? E aplica as outras estratégias que eu vou trazer aqui. Terceiro, cara, isso é muito importante. É muito importante você ter fé inabalável de que você vai resolver. Muda muito quando você acredita de verdade que você pode superar aquele desafio. Então, fé inabalável é você crer não só em você, mas crer em algo muito maior do que você, que pode te ajudar a resolver aquele problema. Eu acho de verdade que isso faz muita diferença. Faz uma diferença do ponto de vista mental, neurolinguístico, eu diria. Porque quando a gente acredita muito numa coisa, a gente fica mais motivado, né? A gente não tem medo de se frustrar, não tô nem acreditando, então não vou nem me mexer. Normalmente é assim. Mas quando a gente acredita, a gente vai em frente, né? A gente fica corajoso, a gente age apesar do medo. E eu também acredito de verdade que a gente atrai coisas boas, né? Que a gente tende a enxergar mais as soluções, as oportunidades, porque elas passam na nossa frente o tempo todo, a gente se conecta com elas quando a gente mantém essa fé inabalável. Porém, né, eu penso que a terceira estratégia é ter fé inabalável, mas ser alguém que age. Porque eu vejo muita gente dizer: se Deus quiser, se Deus permitir, eu farei isso. Mas a pessoa não toma atitudes, não faz nada. Na semana passada que eu estava com as inscrições abertas para a turma do Domine Suas Finanças, vocês não têm noção a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas: eu não consigo estar nessa turma, mas se Deus quiser, na próxima eu conseguirei. Mas baseado em que a pessoa pensa que ela vai conseguir vencer um super desafio? Eu acho que é um super desafio se inscrever no curso Domine Suas Finanças, porque todo mundo não está dominando as finanças, está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo muitas vezes sem cartão. Então é um baita desafio, né? Mas o que faz essa pessoa pensar que no próximo ela vai conseguir? Então eu acho que muitas vezes essas pessoas ficam nessa... A fé inabalável se transforma muitas vezes numa postura de estar parado, sabe? De não fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho ótimo você ter fé, mas você não pode esquecer que você precisa agir e fazer alguma coisa, tá? Porque só esperar, quem só espera nunca alcança, você precisa fazer alguma coisa, tá? A quarta coisa para você lidar com o seu problema é se concentrar no agora. Não adianta você ficar pensando no que já passou. Não adianta ficar se martirizando pelo que fez. Não adianta você ficar procurando um culpado para o que está acontecendo. E eu não tô nem falando isso para você se culpar, sabe? Numa de, não, a culpa é minha. Não, vamos falar de responsabilidade, tá? Porque eu acho que culpa também traz um peso danado e você não precisa desse peso agora quando você está vivendo um super desafio. Mas olhar para trás não é no passado que está a solução.
Então, olhar para trás só serve para você colher o aprendizado. Ah, já entendi o aprendizado? Beleza. É olhar para frente. E olhar para frente concentrado no agora. Porque também não adianta você manter a sua mente no futuro preocupado ou preocupada com coisas que nem vão acontecer. A grande maioria das nossas preocupações, elas nunca nem acontecem. Não sei se você já parou para perceber isso. Mas a gente passa tanto tempo da nossa vida se preocupando com coisas que nunca acontecem. Então, na verdade, talvez alguém diga assim, mas o fato de eu ficar pensando nisso é que aí eu tomei caminhos para não acontecer. Sim, mas não é no olhar no futuro, é no olhar no agora. O que eu posso fazer agora, né? Então, é claro que a gente tem que visualizar cenários, inclusive, essa é a nossa quinta estratégia. Simular cenários, sim. Visualizar cenários, sim. Então, todo mundo que já tem uma rota financeira sabe definir cenários. Que é você visualizar, bom, ok, concentra no agora, o que eu posso fazer a partir de agora? Eu posso seguir esse caminho. Se eu seguir esse caminho, vai acontecer isso daqui. Se eu seguir esse outro caminho, acontece isso daqui. Se eu seguir esse outro caminho, acontece isso daqui. Tá, qual deles tem mais a ver com o que eu estou buscando? Qual deles eu me sinto preparada? Qual deles eu preciso pedir ajuda? Né? Então, a nossa quinta estratégia é simular cenários. E ao simular cenários, você também vai precisar descobrir coisas que você não sabe, coisas que você nem sabe que não sabe, né? Porque se eu quero encontrar caminhos, mas se eu não souber que existe aquele caminho, né? Como é que eu vou adotar esse caminho para mim, né? Então, é importante a gente simular cenários e descobrir as coisas que não sabe e que nem sabe que não sabe, tá? A sexta, aceite os problemas. Aceitar os problemas não é não fazer nada. Aceitar os problemas não é, sabe, tá bom, deixar tudo vir e pronto, e ser uma pessoa acomodada ou passiva diante dos problemas. Aceitar os problemas é você não ficar resistindo com eles. Não ficar assim, às vezes não querendo ver, negando, se perguntando do porquê que aquilo acontece com você. Porque a gente perde tempo e energia fazendo esse tipo de pergunta, quando na verdade a gente podia estar focado em encontrar a solução. Eu sei que tem desafios verdadeiramente desafiadores, sei que tem desafios que dá vontade de chorar, que dá vontade de desistir, que dá vontade de sumir. A gente, sabe, libera essa vontade por uns minutos, mas depois a gente volta e aceita esse desafio. Aceita que é para o nosso crescimento, aceita que é para a nossa evolução. Literalmente aceita que dói menos, a gente perde menos tempo. E se a gente parar para pensar, muitas vezes tem um problema que a gente está vivendo que ele nem é tão grande assim. Mas a gente resiste tanto com aquele problema que ele fica gigante pra gente. Então, assim, é respirar. Tá bem, vamos lá, vamos lidar com esse problema. Vou parar de negar, vou parar de fugir, vou parar de resistir, parar de ficar remoendo, exatamente. E vamos lá, vamos lidar com ele. E aí, pode ser que depois de aceitar, que é a nossa sexta, você precise fazer a sétima, que é buscar ajuda. Buscar ajuda para lidar com o problema. Eu sei o quanto é desafiador lidar com o problema financeiro, eu acho que é isso que me move estar aqui o tempo todo com vocês. Né, vou dizer que eu tive uma segunda-feira daquelas, hein? Problemas sim, desafios, tive muito trabalho a fazer, questões pessoais para resolver, questões profissionais para lidar simultaneamente. Tive o desafio de me manter focada no agora, né, de não ficar criando 1000 cenários que não vão acontecer, usar essa estratégia de definir cenários para ver quais são os melhores caminhos. Então, nesse desafio aqui, a gente pode fazer isso aqui e acontecer isso, a gente pode fazer isso, já ter que lidar com isso aqui. Então, sim, eu tive que simular cenários, mas sem ficar preso no passado nem no futuro, né? Com o olhar no agora. E oitavo, esse parece que não tem nada a ver com a sua vida financeira, mas é um dos que mais pode te ajudar na sua vida financeira. Cuide da sua saúde, beba água, se alimente bem, né? Esteja em dia e faça o check-up necessário para você estar em dia, com vitaminas, questões hormonais, né? A mulherada principalmente. Então, se você tiver saúde, você está bem para enfrentar os desafios. Tem mais energia, né? Mais criatividade para encontrar soluções. Beleza?